Olá, muito bom dia. Quinta-feira, dia 29 de fevereiro, ano bissexto. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está nos acompanhando, eu peço desde já para que compartilhe o link da nossa transmissão e nos ajude a fazer o programa de hoje. Aqui na bancada eu já tenho comigo o professor André Queiroz. Bom dia, professor. Olá, bom dia, meu amigo Gustavo, bom dia aos demais amigos de bancada que vão entrar e um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Vamos lá, vamos falar porque me parece, essa é a minha impressão, eu vou perguntar ao André se é a impressão dele também, me parece que o Império contra-ataca, ou o sistema contra-ataca. Depois dos atos de 25 de fevereiro, depois de tudo o que aconteceu no período anterior aos atos, né? Toda a movimentação dos brasileiros se organizando, indo para São Paulo, muita gente fazendo caravana, nós tivemos operações da Polícia Federal que começaram ontem à noite. A primeira operação, a operação na data de ontem, foi contra o pré-candidato à prefeitura de Vitória, o capitão Assunção. Foi preso ontem dentro da igreja, já já a gente vai falar disso. E também tivemos hoje mais uma fase da Operação Lesa Pátria, pegando aqueles que, segundo a Polícia Federal, segundo o processo aberto no Supremo Tribunal Federal, estariam financiando atos golpistas de 8 de janeiro. André, antes da gente falar efetivamente do que aconteceu, de modo geral, como é que você vê essas duas operações na data de hoje? Eu acho que você foi muito preciso quando falou. Pegou Star Wars, pegou George Lucas e lembrou o Império contra-ataque. Achei que foi bacana que também falou do Império, o Império da mentira e o contra-ataque. Se o povo for à rua, vai ter contra-ataque, entendeu? Se você fizer alguma coisa, vai ter contra-ataque. O problema é aquele que eu venho falando. Tem duas coisas que me assustam nisso tudo. Primeiro, a passividade do indivíduo que fez o L na hora de votar. O cara fez o L, botou fezes no dedo, apertou o 13, confirma, saiu feliz da vida. Igual, como é que é? Pombo jogando xadrez, não é isso? Derruba todas as peças, sai vitorioso. Meteu o peito, saiu vitorioso. O amor venceu. Fizemos o L, o amor venceu. Ele até agora continua achando que realmente o amor venceu, que o L é maravilhoso, que ele é democrata. Frente à democracia. Esse cara me assusta. Né? Porque ele tem 2 olhos, 2 pernas e um cérebro que não usa tanto, mas tem. Eu respeito isso. Primeira coisa que me assusta. E a segunda, que é mais relacionada à nossa pauta aqui, que é a instrumentalização das instituições. Eu vou repetir. Tá? Quando você vê, por exemplo, a Polícia Federal, você tem o agente da Polícia Federal, você tem o delegado de Polícia Federal, o superintendente regional da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, que em cima dele está o ministro da Justiça, em cima dele está o presidente da República. Porque fique muito claro, eu não estou falando mal da Polícia Federal, porque a Polícia Federal é uma instituição respeitável. Porém, quem está lá em cima, eu tenho o presidente da República, e embaixo o ministro da Justiça, e embaixo o diretor-geral da Polícia Federal. Não estou falando deles. Será que eles não estão se utilizando de todo o arcabouço da Polícia Federal para instrumentalizar uma ideologia, para instrumentalizar um projeto de poder? É só isso que eu questiono. Ao qual eu tenho até receio de falar isso, fico com medo danado de falar isso, um receio danado, porém, é isso que me espanta, a possibilidade. O indivíduo está vendo tudo isso achando que é um democrata, e o cara que está lá em cima, que é imperador, instrumentalizando uma instituição séria, talvez, quem sabe, por um viés político e ideológico. Vamos lá, o André, enquanto o Canuto termina de acertar aqui a conexão dele, deputado capitão Assunção, do PL, é preso pela Polícia Federal no Espírito Santo. O deputado estadual do Espírito Santo foi levado para prestar depoimento na sede da Polícia Federal em Vila Velha e depois para fazer exame de corpo de delito. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do partido, do parlamentar. Isso aconteceu ontem à noite, estava até acontecendo no Jornal da Noite, a Andréia deu a notícia no meio do Jornal da Noite, e o curioso é que ninguém sabia o motivo. Já tínhamos ali um vídeo do senador Magno Malta nas redes sociais, contestando essa situação. O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo também
falava sobre a operação que tinha acontecido, mas ninguém sabia o motivo efetivamente. Ele teria descumprimento das medidas cautelares. O deputado Capitão Assunção já havia sido condenado a usar a tornozeleira eletrônica. A medida foi aplicada em 15 de dezembro de 2022. Portanto, ele usa a tornozeleira eletrônica há mais de um ano, após uma mega operação da Polícia Federal. O parlamentar é acusado de participação em atos antidemocráticos, envolvimento em esquema de fake news e ataques a ministros do STF. Pouco tempo depois, em fevereiro de 2023, Capitão Assunção retirou a tornozeleira durante a sessão da Assembleia por cerca de 4 minutos. Em discurso sobre a fase de comunicações da sessão, o deputado interrompeu sua fala ao tirar o equipamento de monitoramento. Abre aspas. Só um instantinho que vou tirar um negócio que está me atrapalhando, senão não vou falar direito. Depois eu coloco de novo, fecha aspas, afirmou ao retirar o dispositivo na frente dos colegas e diante das câmeras de TV da Assembleia que transmitia a sessão. André, vamos voltar aqui a um trechinho do texto, né? O parlamentar é acusado de participação em atos antidemocráticos, envolvimento em esquema de fake news e ataques a ministros do STF. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode parecer retórica, mas eu tenho certeza que muita gente, às vezes, nem sabe disso, e a gente nem vai falar, basicamente, do Capitão Assunção, não. Mas democracia é o único regime existente? E será que você questionar a democracia, se você não entender que democracia é o regime ideal, você está cometendo um crime? Rapaz, se eu te falar, eu já falei isso em sala de aula, e vou repetir o que eu vou falar, o que eu falei, olha só. O que é democracia? Olha só, hein? Democracia não é o governo das maiorias. Quem fala isso fala errado. Tá? Se eu falar que democracia é o governo das maiorias, o terceiro Reich foi democrático. Então, democracia é governo das maiorias, onde observa-se o interesse das minorias. Democracia não é o único sistema, o regime de governo. Então, existem outros. E se a democracia... Aí eu falei a frase agora. Se a democracia se pauta basicamente pela liberdade de expressão, eu acho que a pessoa tem que ter a liberdade de expressão de falar, inclusive, que não concorda com a democracia. Eu quero uma outra coisa. Eu quero o quê? Eu quero uma oligarquia, eu quero uma autocracia, eu quero outro regime. Entendeu? Eu não quero democracia. Eu não quero o governo do povo, eu quero o governo de poucos. O que é o governo de poucos? Oligarquia. Desculpe, aristocracia. O que é o governo de um? Monarquia. Monarquia é o governo de um. Entendeu? É difícil falar isso. Então, eu teria que prender o Orleans de Bragança. O cara estava defendendo ele agora aqui no Brasil Paralelo. Ele não quer democracia, ele quer o quê? A monarquia. Eu quero uma monarquia. Não quero república, quero monarquia. Qual o problema disso? André, você quer isso? Eu, particularmente, não. Eu tenho essa liberdade. Agora, e outra coisa, Gustavo, que me espanta mais nisso aí. A palavra que está me dando um nojo danado. Ataques às instituições. O que eles estão mudando? Se você criticar a instituição e numa democracia é liberdade, eu tenho que ter liberdade para criticar uma instituição. Não, virou ataque à instituição. E quem ataca uma instituição democrática ataca a democracia. É uma crítica antidemocrática. Bicho, isso é papo de bêbado maluco com psicopatia. É uma mistura boa essa aí. Bom dia, Canuto. Seja muito bem-vindo. Opa, bom dia, Gustavo, bom dia, André, bom dia, audiência do canal Todo Poder Emana do Povo. Você que está nos assistindo, a gente pede para que você compartilhe, muita gente não está sabendo do novo horário, eu peço para que você também coloque aqui no nosso chat de onde você está nos assistindo, se você tem recebido a notificação, já que mudamos de horário. Essa foi uma forma de nós vermos também se o YouTube mandaria notificação para vocês. E mais, não custa lembrar, confira se você continua como inscrito no canal do Todo Poder Emana do Povo. Canuto, eu comecei o jornal e essa é parte da nossa enquete, eu já botei aí para você que está nos assistindo responder. As ações da Polícia Federal de ontem e de hoje são reações do sistema ao dia 25 de fevereiro? Eu quero a sua opinião. Eu disse que me parece isso, me parece um império contra-ataca. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, se você acha que as ações ontem contra o deputado Assunção e contra hoje algumas pessoas que estiveram em frente aos quartéis e são acusadas de financiar os atos democráticos de 8 de janeiro, se isso lhe parece uma reação do sistema.
Olha, a gente já cantou essa pedra na semana passada, nas semanas anteriores, que ia ter uma reação. Só que o que a gente não sabia, o que a gente especulava, é que seria contra o presidente Bolsonaro. Lembra-se, na semana passada se cogitava, ele podia ser preso antes da manifestação, mas aí o mecanismo, o sistema, podia pensar que isso seria um erro, prender o Bolsonaro antes da manifestação. Então vamos prender depois. Né? Ia ficar escancarado, né, se nessa semana prendessem o Bolsonaro. Então, qual foi o caminho que o mecanismo encontrou? Não atacar diretamente a pessoa do Bolsonaro, mas atacar outras pessoas do Brasil conservador, né, do universo conservador do Brasil. Aí pegaram um deputado do Espírito Santo, pré-candidato, né, não é à toa, pré-candidato a prefeito de Vitória, eles querem prejudicar a candidatura dele, e outras pessoas, obviamente, inocentes, né, que mais de um ano depois do 8 de janeiro, por que prender agora? Eles vão fugir, está com risco de fuga, tem mais de um ano já que passou, tem mais de um ano que o nome dele está no inquérito. Não tem razão nenhuma para prender essas pessoas, né? E no caso do candidato à prefeitura de Vitória, é o que eu também sempre falo desde o ano passado, desde 2022, aliás, o seguinte, o maior problema da eleição não é o sistema de votação, é o apito amigo. Isso é apito amigo. Né? Tirar um candidato que está em pré-campanha, por exemplo, um pré-candidato em pré-campanha, tirar da de cena, ele vai ficar não sei quanto tempo preso e prejudicar a candidatura dele. Ou seja, é um juiz, né, que tem aqueles esquemas de aposta, o site de aposta, esquema com os amigos, sei lá o quê, é um juiz inventando pênalti para um time para o amigo dele ganhar a aposta. O apito amigo é isso. Nós estamos vendo o apito amigo na questão eleitoral no Brasil. Não é a primeira vez que a gente vê isso. Em 2002 foi escancarado o apito amigo. Agora tem de novo e vai continuar tendo. Temos que ser realistas. Infelizmente, na situação do Brasil atual, que não é uma democracia plena, né, tem esse tipo de coisa. Né? E tem gente que diz que defende a democracia, e geralmente são os que mais dizem que defendem a democracia que fazem isso. Né? Gustavo. Pois todos nós sabíamos, né, que algo aconteceria após os atos. Muita gente esperava por uma situação, vamos dizer assim, pior, né, no sentido de ser o presidente da República, uma corda esticada, um confronto direto, mas esperou-se serenar os ânimos, né, passar o evento, e hoje, numa quarta-feira à noite, na verdade, e numa quinta-feira, nós temos ações àqueles que são base do movimento, vamos dizer assim, né? Deputados regionais, pessoas que se prontificaram a ajudar nos atos, pessoas que organizaram atos no sentido de sempre tem alguém que, olha, estou juntando aqui um grupo, quem quiser ir comigo, estou alugando ônibus, nesse sentido. E aí me parece um recado, uma tentativa de tirar a coragem das pessoas para novos atos, né? Já que eles não poderiam fazer diretamente para esse ato do dia 25 de fevereiro, ao pegar alguém com mais de um ano de um ato, você manda um recado de que não se meta em organização, não se meta nisso, porque a Polícia Federal pode bater na sua porta, e é o que eu vou falar exatamente agora, sobre aqueles outros que foram presos no dia de hoje. Polícia Federal cumpre mandado de prisão em operação pelo 8 de janeiro. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e é realizada em 7 estados e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e relator dos casos do 8 de janeiro. Eles estão sendo cumpridos no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. Os 3 mandados de prisão envolvem alvos de São Paulo e do Distrito Federal. André, do Distrito Federal, nós temos 2 empresários sendo presos hoje, acusados de financiar, e aí é que eu gostaria de chamar a atenção, são 2 atacadistas do Distrito Federal, e eles são acusados de financiar os atos antidemocráticos. Eles são acusados de financiar o QG na frente do quartel. E aí já se faz uma grande confusão, né? O quartel não é ao lado da Praça dos Três Poderes. E ainda que alguém tivesse organizado para as pessoas ficarem em frente aos quartéis, para as pessoas lá estarem, enfim, tivesse dado quentinha, tivesse facilitado a vida de quem estivesse lá em frente ao quartel, eu acho que há um esticamento de compreensão muito grande para dizer que essas pessoas incentivaram para que outras pessoas fossem lá na esplanada dos ministérios, lá na Praça dos Três Poderes, fazer tudo o que aconteceu. Como é que você vê, nesse caso específico,
a operação da Polícia Federal de hoje contra aqueles que são da operação, aqueles que fazem parte da Operação Lesa Pátria. Como é que você vê isso? Eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível, para a nossa audiência entender. Ser o mínimo técnico possível. Quando eu prendo alguém, a prisão ela tem vários recados. André, por que eu prendo alguém? Primeiro, é uma forma de aplicar castigo para aquela pessoa que fez o mal. Se eu matar o Gustavo, eu vou ter que ser preso, porque eu tenho que ser castigado pelo mal que eu fiz. Segundo, eu tenho que retribuir a família do Gustavo. A mulher dele está pé da vida comigo. O Estado tem que dar uma resposta para a mulher dele. Vai botar na cadeia, a mulher dele vai estar sem o marido, mas vai ficar um pouco mais em paz. Pelo menos está preso. Castigo e retribuição. Beleza? Está me entendendo? Só que eu também mando um recado para a sociedade. Olha, se amigos de bancada um mata o outro, olha o que acontece. Então, eu mando um recado para a sociedade. Eu sempre falei da Suzane von Richthofen. Até saiu um jornal hoje aí que ela está fazendo direito. Curso de direito. Então, manda um recado para a sociedade. Não mate os pais. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, sempre falei isso no jornal, que você ame o Lula. Acho que o Lula foi o melhor presidente da história do universo. Ele ficou 580 dias preso. E quando ele vira presidente, ele manda um recado para a sociedade que o crime de corrupção compensa. Basta ficar um pouco preso e volta a ser presidente. Eu passo tanto que o índice de violência aumentou no Brasil. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando que quando eu prendo alguém, eu também tenho o critério da prevenção. Eu evito que outras pessoas cometam crimes. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu prendo alguém de 8 de janeiro, coisa de mais de um ano atrás, olha, quem se manifesta é cadeia, 17 anos. Manda um recado para todo mundo do Brasil. Caramba, vou me manifestar? Sei lá, tenho medo. Isso é chamado prevenção geral. Por isso que houve aquele espanto inicial do seguinte, mesmo com o Supremo prendendo todo mundo, mesmo com Dona Jupiras com 17 anos de cadeia, de jaula mesmo, tem 750, no mínimo, 750 mil pessoas na Paulista. Sério mesmo? Precisamos novamente fazer. O que é interessante, Gustavo e Canuto, de uma frase muito bacana, que agora, esse imperador da mentira está fazendo agora democracia por delegação. O que é isso, democracia por delegação? Democracia por procuração. O que ele vai fazer? Ele não vai querer meter a cara. Povo de esquerda, bote camisa vermelha e vamos para a rua. Ele não vai falar isso porque ele tem medo de convocar e dar 13 mil pessoas. 13. Ele vai fazer procuração. MST, convoca. Partidos de esquerda, convoca. Sindicato, convoca. Poxa, doutor, presidente, imperador, estamos sem dinheiro. Não, o imposto sindical agora é imposto. Por isso que é imposto, porque é imposto. Tome-lhe dinheiro, compra mortadela e compra pão, vai todo mundo para a rua. Só que agora não é mortadela, não. Agora já vai ser queijo e presunto. Está turbinado isso aí. E vamos para a rua. Sindicato, você consegue chamar mais de 750 mil pessoas? Olha, eu vou ter que obrigar o cara a ir. Entendeu? Sem obrigar, o cara não vai ter vergonha. Eu acho que hoje uma pessoa botar a camisa vermelha e ir para a manifestação é vergonhoso. E as instituições estão fazendo a sua parte. Ó, se tiver manifestação verde e amarelo, tome cadeia para mais 3 ou 4. E vão prendendo e vão tentando a prevenção de evitar povo na rua. Eu falei por último, Gustavo, povo na rua muda, sem crime, evidentemente, muda o rumo da democracia no Brasil. Muda o establishment. O establishment acorda e vê o seguinte, caramba, tem que olhar para a sociedade um pouco. É assustador, né, Canuto? É assustador quando a gente lê as matérias, todas as matérias que estão por aí falando do que aconteceu, falando da ação de hoje, porque, vejam só, eu vou ler um trechinho aqui para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está vivendo no dia de hoje, né? Está aqui a minha matéria. Espera aí que eu... Está aqui. Vejam só que assustador. O empresário chegou a negar ter participado dos atos golpistas durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI do 8 de janeiro. Porém, logo foi desmentido pelos integrantes da comissão. A gente está falando do sócio da empresa Melhor Atacadista, rede de mercados e atacadista no Distrito Federal, que é o Jovessi, né? Jovessi Xavier. Fotos mostram Jovessi usando camisa amarela da seleção brasileira, símbolo dos manifestantes bolsonaristas, e em diversos atos antidemocráticos. O que seria? Manifestação dizendo que não quer esse governo é ato antidemocrático? É a primeira pergunta que eu faço. No dia 8 de janeiro,
o empresário brasiliense chegou a postar uma faixa escrita: não elegemos um ladrão. Isso é um crime absurdo, né? Matou 50 quando ele falou isso. Alimentos, banheiros químicos e propagandas pró-Bolsonaro bancadas pelo empresário. De acordo com o relatório da Polícia Civil do Distrito Federal, o empresário e o sócio Adalto Lúcio Mesquita forneciam alimentos, água a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Existem indícios suficientes que Adalto Lúcio de Mesquita tenha realmente, junto a seu sócio Joveci Xavier de Andrade, financiado as manifestações antidemocráticas que ocorreram na capital, a partir de 31 de outubro. Ou seja, a partir de 31 de outubro ele começou a cometer crime porque ele financiava a manifestação das pessoas que diziam: não quero esse presidente, não gosto desse presidente, as quais culminaram com atentados. E aí, se tivemos gente infiltrada, a culpa é daquele que patrocinou o banheiro químico. Canuto, é assustador, né? É assustador. Porque você fala assim: eles beberam água. No dia 8 de janeiro, eles forneceram água, eles estavam lá bebendo água, então virou crime. Se uma senhora, numa favela, der um copinho de água para um traficante, eu posso, então, considerar ela como associação criminosa, ou tráfico de drogas, e por aí vai, porque ela deu um copo d'água? A narrativa é algo, assim, terrível, né? Não, é o que a gente diz, que o Brasil hoje não tem uma democracia. Não tem. Porque isso aí é um absurdo. Esse exemplo que você usou, essa hipótese aí da água para um traficante, logo é traficante também, né, associada ao tráfico. Não vamos fazer nada com ela, porque hoje nós temos um mecanismo que protege o tráfico, se é que não se beneficia dele, mas que protege e ataca todo mundo que questiona esse mecanismo, certo? Através dessas desculpas de ataque às instituições, né? Tudo isso não, no fundo, são pessoas comuns questionando o regime autoritário, autocrático que nós vivemos hoje em dia. E aí, veja bem, você vê como ele é contraditório, né? Essa afirmação. Porque desde o dia 31 de outubro ele está fornecendo água, sim, para as pessoas que estão na porta do quartel. Até aí não tem crime nenhum, né? E ao fazer isso a partir do dia 31 de outubro, ele também não imaginaria que algumas pessoas do acampamento sairiam dali levadas por infiltrados para ir fazer quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Você vai associar isso ao quebra-quebra? Peraí, porque ele deu água para as pessoas que estavam no quartel, ele não deu água lá na Praça dos Três Poderes, mas na frente do QG. Não tem crime nenhum nisso, absolutamente crime nenhum, né? E aí você vê também, na matéria que você leu, dizendo que ele foi desmascarado por parlamentares. Peraí, desmascarado por quê? Porque ele estava usando camisa verde e amarela? Também não é crime. No dia 25, tinham 750 mil pessoas usando camisa verde e amarela lá na Avenida Paulista. Quer dizer que todas as pessoas que estavam lá também estão sujeitas a serem presas. Essa é a ideia que eles querem passar. Que todo mundo. E um detalhe importante, Canuto, desculpa te cortar nessa questão dele ser desmascarado. Ele está de camisa amarela no dia 8 de janeiro, em Brasília, ainda que estivesse andando pela esplanada dos ministérios, não significa que ele estava lá dentro quebrando, derrubando o relógio, servindo água, né? Ele em cima do Congresso Nacional. Não tem foto dele nesse sentido. A foto tem ele dizendo o seguinte: não elegemos o Lula, não elegemos um ladrão para presidente. E aí ele foi desmascarado, né? Eu acho que, assim, o batom na cueca é quando você pega alguém com uma foto com a arma do crime na mão. E não há foto nenhuma dele depredando nada. Absolutamente nada. Desculpa te cortar. Não, tá certo, Gustavo. E assim, ele estava lá de verde e amarelo. Não houve, no dia 8 de janeiro, a individualização de condutas. Foi todo mundo preso. Assim, quem estava na porta do quartel não teve a individualização de conduta. Era uma coisa que tinha no Brasil antigamente, a prisão para averiguação, que teoricamente a Constituição Democrática de 88 não previu, acabou com isso aí, né? Mas a gente viu isso acontecendo. Hoje em dia as coisas não precisam estar previstas em lei para acontecerem, para que o judiciário pratique aquele ato. Então prendeu-se todo mundo, né? E a acusação dele que ele estava de camisa amarela lá na Praça dos Três Poderes. E tipo assim, não precisa mais ter nada. Esses caras, né? Assim, o pessoal que vive da mentira, eles acusam falso testemunho o tempo inteiro, sabe? Então, se eles querem punir, aí inventa qualquer coisa aí para dizer, ele estava lá de camisa verde e amarelo, desmascarou. Não desmascarou nada.
não desmascarou nada. Mas eles saem repetindo que desmascararam, falando que foi crime e tudo isso, e ficam repetindo essa versão na esperança de que um dia ela se torne verdade. Né, Gustavo? Exatamente isso, na esperança que um dia se torne verdade. E no Brasil, o pau que bate em Chico, a gente diz que não bate em Francisco. Vejam como a imprensa trabalha, como essa imprensa canalha trabalha. Lula comete imprecisões ao falar sobre a atuação da Vale. O presidente diz que a empresa vende mais ativos do que produz, mas a Vale levou a extração de minério de ferro. No caso de rompimento de barragens, já houve pagamento de dezenas de bilhões de reais em reparação. André, quando a gente leu ontem, né, sobre uma legislação que deepfake, fake news, etc. e tal, vai ser punido, pode perder o cargo. A gente vê o tempo inteiro os bolsonaristas, como se alguém apoiar o Bolsonaro fosse crime. E eles usam isso para poder demonstrar que é um crime você apoiar o presidente Bolsonaro. Bolsonaristas produziam fake news, mas o Lula, ele comete imprecisões. Parece aquela coisa, olha, vamos proibir como é que é, de informacional lá, que o ministro usou, né? Confusão informacional. Desordem informacional. Desordem informacional por falar a verdade. O Lula, então, ele não mente. O Lula, ele se engana e comete imprecisões. Como é que você vê essa narrativa, André? Eu vejo assim, agora eu vou falar em defesa dele, porque ele não falou do Holocausto, não. Ele apenas falou na época que o Hitler matou os judeus na Segunda Guerra. Mas do Holocausto não falou, não. O seu louco, o que foi quando o Hitler matou os judeus na Segunda Guerra? Como é que eu não digo? Não, esse nome eu não falei. E o pior, a mídia fala o seguinte, houve um engano, houve um equívoco. Olha só, agradeço aqui a África do Sul, esses 350 anos de escravidão. Muito obrigado por 350 anos de escravidão. Ele apenas se enganou. Olha, quando um não quer, dois não brigam. Só tem briga porque os dois estão guerreando. O Putin e Zelensky vão sentar e tomar uma cervejinha. Nem deu, andou para ele. Tá entendendo? Então, ele é apenas aquilo que eu sempre falo, tá? É o duplo padrão e a falsa equivalência. O que é a falsa equivalência? Uma vez eu ouvi um amigo meu falando, André, ele se há de convir comigo o seguinte, eu acho, olha a frase dele, o Lula realmente, ele falando, que realmente ele roubou e tal. Mas o Bolsonaro também roubou as joias também. Eu falei, o filho de uma égua, o Lula foi condenado em 4 instâncias. Não foram 3, não. Foram 4, na minha forma de ver, porque o Supremo negou 7 habeas corpus. Então, ele foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, pelo TRF, pelo STJ, 7 habeas corpus no Supremo, no 8º que o Fachin liberou. Tudo, anulou tudo, embaixo de declaração. Isso é uma coisa. Com relação à joia, cartão de vacinação, baleia, tem uns que nem inquérito são. Falta ter inquérito, concluir, mandar para o Ministério Público, oferecer denúncia, ser condenado em primeira, segunda, terceira e 4ª instância. O cara coloca que os dois são ladrões. Está entendendo? Ele faz uma falsa equivalência. Na cabeça dele, nenhum nem outro. É aquele, meu amigo Canudo gosta de falar, a direita fabiana. Não é isso? Não é nem jacobino, nem girondino. É fabiano. O que é? O social-democrata. André, olha que palavra bonita. Eu sou um social-democrata. Palmas para você. Você quer o quê? Democracia e igualdade. Tu é canhotão, meu irmão. Esquerdão. Só que o pior esquerda é o esquerda em pele de cordeiro, é o esquerda com medo de dizer que é esquerda, mas no fundo ele é esquerda. Não esquerda não, André. Sou um social-democrata. E o mesmo cara que fala que social-democrata é de centro-direita, fala que quem protege família, liberdade econômica e religiosidade é extrema-direita, quase fascista, querendo ser golpista. Aí você fala uma coisa dessa. Você está olhando essa situação e fala, cara, eu não vou conseguir enganar o Brasil inteiro por muito tempo. O Brasil não está caindo, não está colando. Eu não posso achar que esse governo é o governo do amor. Eu não posso entender que aquela lá na votação, qualquer pessoa que tenha 7 neurônios, ele sabe. Meu querido, lá nas eleições, quando fizeram aquela cartinha da USP, a Frente Democrática contra o Fascismo, agora pagou conta, com emenda PIX, com cargo, ministério. Você está pagando a conta, ô babaca, burro, idiota. Eu tenho que falar para você, não para nossa bancada e nem para nossa audiência. Mas faz um corte e manda para ele. É você que pagou a conta
babaca da Frente Democrática contra o Fascismo. O fascista que quer liberdade, o fascista que quer, se a pessoa quiser ter uma arma dentro de casa, o fascista que quer apoiar a família, o fascista que quer religiosidade, o fascista que quer pagar menos impostos, que o brasileiro pague menos impostos, o fascista que quer flexibilizar as relações de trabalho, o fascista que quer tudo isso. Ele quer flexibilizar o Estado, mas por alguma razão eles falam que é fascista. E o pior, tem burro, tem idiota, tem imbecil que repete isso. Ele é fascista e o outro é do amor. E o outro que é do amor fala que Israel é genocida, que o Zelensky também é culpado por ter sido invadido, 350 anos de democracia não, de escravidão, que tem um holocausto. O burro olha os fatos e muda de ideia. Não é possível que você ainda está nessa prisão ideológica que é botar fezes no dedo e apertar 2 números e confirma. Deixa eu voltar aqui. Pois é, né, André? Infelizmente, as pessoas ainda estão brincando e achando que está muito bom, porque é um fla-flu, porque não é o lado dela, então tudo que está acontecendo está bom e logo acabará. Mas não é isso que acontece. Veja só, Canuto, me parece bem aquela coisa, caminho rumo Coreia do Norte, né? Você, quando quer chamar a atenção de alguém que você gosta ou do seu superior, aí você vem e fala, não, ou quer ser... Ou, no mínimo quer ser educado com a pessoa, você fala assim, não é bem assim, não foi tão isso que ele disse, e é assim que a revista trata essa questão. Olha só como é que a imprensa faz, prestem atenção. Vou trazer aqui, Lula e os fatos, Vale vende ativos. O que o disse o presidente, abre aspas, a Vale está ultimamente vendendo mais ativos do que produzido minério de ferro, e está perdendo o jogo para muitas empresas australianas. Aí o jornal vem e diz assim, não é bem assim, todo delicadinho. Na verdade, a Vale vem aumentando sua produção nos últimos anos. Em 2023, produziu 321 milhões de toneladas de minério de ferro, contra 308 toneladas em 2022, uma alta de 4,3%. Aí os outros assuntos. Mina em Moçambique. Aí o Lula vai lá e desce a marreta. Aí vem o jornal, não é bem assim. Outro assunto, Vale Brumadinho. Vai o Lula, desce a marreta. Vem o jornal, não é bem assim. Olha, é para ter nojo, né, Canuto? É para ter nojo geral do Lula e da imprensa. Na verdade, isso aí que você leu uma matéria também no site Poder 360, de um jornalista ligado ao UOL, né, ao Burrol, a Folha de São Paulo, e que trata as coisas assim, não é bem assim uma imprecisão. É mentira. Tinha que falar com todas as letras, é mentira. Aqui no Todo Poder Mano do Povo, a gente fala quando é mentira. Semana passada teve aquela questão da nota da Polícia Federal, eu disse, isso aqui é mentira, não é imprecisão. Imprecisão. É mentira. E o Lula está inventando essas mentiras todas a respeito da Vale, né? E por que ele está fazendo isso? Porque ele quer ter o controle, eles querem indicar ou diretores, ou membros do conselho, o presidente da Vale, tudo isso, para meio que reestatizar a companhia. A privada mas querem colocar alguém deles, o pincha deles ali no comando da Vale, né? Agora, na questão da notícia em si, olha só, você lembra que estavam tentando, tinha aquele PL da censura, que agora o STF, por meio de resolução, colocou em vigor coisas que o Congresso Nacional rejeitou do PL da censura para a eleição, mas uma coisa que estava prevista ali é responsabilizar o veículo de comunicação pela entrevista, pelo que o entrevistado fala. O Lula falou tudo isso numa entrevista na Rede TV. A Rede TV teria que ser responsabilizada pelas mentiras do Lula, nesse caso, né? Aí, nesse caso aí, o que seria? É só uma desordem informacional? Tudo isso aí. Não, isso é mentira mesmo. Mentira mesmo. Agora, você revelar isso aí, é o quê? É desordem informacional? Estamos revelando que o Lula mentiu, né? Ele cometeu equívocos. Não, você está cometendo uma desordem informacional. Não cometeu equívocos, sabe? Não cometeu imprecisões. Mentiu com a intenção de mentir. É pretexto, eles estão armando o jogo para invadir, não invadir fisicamente, invadir entre aspas, mas para entrar na Vale, indicando os cupinchas deles. E a gente sabe por quê, né? A Vale é uma mineradora, se não for a maior do mundo, é a segunda ou terceira, que movimenta milhões, bilhões de reais, sabe? E no momento agora, com o mundo caminhando para uma guerra, e a gente espera que não siga esse caminho, mas caso siga, minério de ferro é uma coisa essencial. E o Lula quer comandar isso aí, né? Não é para fazer a Vale ganhar mais, ter mais lucro, não. É para decidir, resumindo muito, sendo muito reducionista,
decidir para quem vende o minério. Não vão querer vender para o Ocidente, para os Estados Unidos, para a Europa. Vão vender para a China, Irã e Rússia. É isso. Resumindo, de forma muito resumida, é isso. E é bom lembrar que o ferro é um ativo importantíssimo, principalmente em tempos de guerra, né? Principalmente em tempos de guerra. Sem ferro, você não faz nada numa guerra. Você não faz absolutamente nada numa guerra. E aí a gente vai vendo como é que está o clima político e juntando a toda essa situação, está aqui a declaração do Nicolas Ferreira. O Supremo Tribunal Federal, a direita é uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Muitos falam que o STF está morrendo de medo da direita. E digo que não é esse cenário, até porque quem tem medo não faz o que eles estão fazendo como opositor. Na verdade, ele vem colocando aqui uma série de situações. Ele diz que as pessoas estão com muito medo de se manifestar, né? Nicolas disse que a população tem medo de se manifestar por causa das condenações pelo ato de 8 de janeiro de 2023. E aí a declaração dele foi assim, abre aspas, temos diversas pessoas que estão presas de forma injusta, com penas que nem mesmo os mais altos criminosos do Brasil pegaram. Aí ele fala das condenações de 16, 17 anos de prisão. Né? Percebemos que a esquerda fez uma pressão gigantesca para minguar a manifestação e até mesmo amedrontar não só o Bolsonaro, mas também seus aliados. Foi outra declaração importante que o Nicolas deu ontem. O André, juntando tudo isso que nós falamos no início, o Nicolas vem e completa exatamente as nossas avaliações, né? Quando ele coloca que do medo das pessoas, as ações de hoje visam realmente tirar força para que novos atos não aconteçam, e a esquerda se prepara para fazer uma manifestação. Tem gente dentro da esquerda lutando para fazer uma manifestação contra o presidente Bolsonaro, exigindo a prisão do presidente Bolsonaro, e existe aí um outro elemento que eu vou trazer, que vai ser um elemento onde a gente vai precisar ver como se comportará a direita esse ano. O 31 de março, né? Amanhã começa o mês de março, e o dia 31 de março tem aí essa data que a esquerda já começa a se movimentar, os jornalistas já começam a colocar, olha, a direita tem que ser comedida nessa data, a direita civilizada não pode comemorar essa data, porque tudo vai bater naquela questão que o presidente Bolsonaro usou lá no caminhão, citou no caminhão, a anistia aos presos do 8 de janeiro. Com a ação de hoje, sem anistia. Como é que você vê agora as declarações do deputado federal Nicolas Ferreira, essa afirmativa dele que o STF tem medo da direita e tudo que pode acontecer agora nesse mês de março? É aquilo que eu falei antes, tá? Assim, 2 pontos para a gente falar. Primeiro, o imperador ele não vai utilizar a imagem dele para isso, ele vai delegar isso. Vai passar a procuração para outros institutos, outras instituições melhor, e eles vão convocar essa massa maravilhosa do amor. Tá? Isso, para mim, é fato. Agora, o que é bacana para a nossa audiência, eu falei no Jornal da Noite, tá? Até peço desculpa para o Canuto, que eu não estava comigo, vou repetir rapidinho o que eu falei no Jornal da Noite, se eu não estiver errado, ontem ou anteontem, não vou lembrar agora. E no discurso do Bolsonaro, eu acho que nós temos 7 pontos, rapidinho, que ele balizou no discurso dele quais serão os 7 pontos que a direita deve se pautar. O que ele fez no dia 25 de fevereiro? Ele chamou todo mundo para ele identificar quem está com ele ideologicamente. Quando eu digo ideologicamente, é família, religiosidade, liberdade. Está com ele na ideia conservadora? Aí foram governadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, viu quem está com ele, primeiro ponto. Para tirar os carrapatos que se aproveitam disso. Você lembra, por exemplo, de Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Dória? São pessoas que, não estou chamando de carrapato, não. Estou dizendo que ele se cola em alguém, que vai ter muito isso agora. Cola nele, foi eleito, forte abraço. Virei centrão fisiológico. Para tirar o fisiológico e ver quem é o ideológico. Ponto. É o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: lembrar para a sociedade do ativismo judicial do Supremo e do Judiciário retirar as pessoas do cenário político, como, por exemplo, o Dallagnol da vida. Eu não sou advogado do Dallagnol, não. Mas me parece que o Dallagnol foi retirado do cenário político à força, sem ter feito nada. É o que me parece com muita clareza. Isso é mais do que ativismo judicial. Segundo ponto. Terceiro ponto que ele falou muito claro, gente, é para a gente evitar falar de fraude de urna lá atrás. Podemos olhar para frente. André, o que você acha das urnas?
Para trás, esquece. É só para frente agora. Deve ter voto impresso, não ter, contato auditado, não interessa, mas é daqui para frente. Esquece se lá atrás houve alguma coisa. Para de falar isso. Com a mensagem do Bolsonaro no discurso dele. 4, aí me parece forte. Até quero que essa pauta aqui no nosso jornal seja mais firme. Mas, pauta 2, costumes, cara. Aborto, nem pensar. Droga, nem pensar. Quer uma arma dentro de casa? Se quiser. Tá entendendo? Ideologia de gênero? Sim, mas deixa o cara fazer 18 anos. Não faz isso com a criança de 5. Porra, deixa as crianças em paz. É difícil entender isso. Isso tem que ser bandeira firme, é o 4º ponto. 5º ponto. Não vou falar dos manifestantes de 8 de janeiro, não. Vou falar da Dona Jupira. Dona Jupira pegou ou 15 ou 17. Dona Jupira, 63 anos, se eu não estiver errado, pegou 15 anos de cadeia em reclusão, regime fechado. Me parece justo isso? Não sei. Anistia para essas pessoas. Mas, novamente, anistia para o crime de golpe de Estado. E ter quebrado lá, responde por ter quebrado. E por ter queimado a Constituição, responde por isso. Mas golpe de Estado, me parece que não. 5º ponto. 6º ponto. Jogar para a população que está havendo, concorde ou não, uma perseguição política de um grupo de pensamentos. Sabe qual é o pensamento? Abre aspas. Extrema-direita golpista, fecha aspas. Como se nós 3 aqui fôssemos de extrema-direita querendo dar golpe. Quem quer dar? Você acha que Canuto quer dar golpe? Nada, Canuto respeita a democracia. Você acha que Gustavo, que é quase fascista? Gustavo tem a família dele, quer ser feliz. Agora, tem as ideias dele, conservadoras. Qual é o problema? Criminalizar o conservadorismo. E, por último, tá, que eu acho bacana, ele colocar esse contraste que eu já falei. Olha, estou inelegível, não posso me candidatar. Olha a foto aqui. Deu 185 mil, deu 60 mil ou 10 milhões. Não interessa. Olha. Isso eu falei aqui no jornal. É isso? Parece que o imperador da mentira nos ouviu e falou, olha, foi grande mesmo. Contra fatos no argumento. Mas deu... Agora eu posso citar porque eu vi isso. Eu tive desprazer de ter ouvido de relance o senhor Reinaldo Azevedo dizendo, com todas as letras, que foram menos do que 185 mil pessoas. Ele não falou que deu 185, ele falou que deu menos do que 185 mil. Eu não sei em que mundo que essa pessoa vive, porém ele tem um canal dele lá, eu estava passando no lugar e eu ouvi aquilo ali. Esse foram os recados de Bolsonaro e esse deve pautar daqui para frente. Eleições municipais e eleições presidenciais. E aí, Canuto, sobre a questão política, a gente teve ontem o julgamento das sobras eleitorais e com esse julgamento nós tivemos uma discussão lá, uma discussão ríspida, é assim que a imprensa está tratando, a discussão ríspida entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Roberto Barroso. Ficou decidido que realmente a regra, né, vai valer, mas não retroativamente. Então, os deputados vão manter ali o seu mandato. E o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, questiona exatamente isso, e aí ele é interrompido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Eu vou abrir aqui para vocês, está lá no Twitter, vou pedir para vocês acompanharem o vídeo e prestarem atenção no que diz o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Deixa eu colocar na tela para vocês, deixa eu voltar aqui, está aqui, vamos lá, vou abrir grandão para vocês poderem assistir e botar no início. Volta. Eu gostaria aqui de reiterar esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito da soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo. E como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós, por maioria, o plenário decidiu que eles não foram eleitos. Quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. A única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Claro. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais. Eu gostaria aqui de reiterar esse... Tá aí o vídeo. Canuto, como é que você vê essa discussão? E assim, analisando, né? Apesar da fala do ministro Alexandre de Moraes, ele ali está falando como uma minoria. E do jeito que ele coloca, parece que ele foi a maioria, né?
mas ele ali está se colocando num papel, na verdade, ele está se colocando no papel de maioria, mas, na verdade, ele efetivamente foi minoria. Ele perdeu a votação, ele perdeu a regra do jeito que ele gostaria que fosse. E quem votou com ele foi o ministro Flávio Dino. Como é que você vê essa questão da regra, do julgamento em si, mas essa discussão ali dentro do plenário do STF? Bom, vamos lá. Primeira discussão, gente, desculpa, mas isso não foi nada. Ter divergido ali, o Barroso interrompeu o Alexandre de Moraes. Não, isso não é racha entre eles, não rachou a aliança, vai acabar. Não. Foi uma discussãozinha de um tema pontual, que tem essas discussões o tempo inteiro entre eles ali. Isso não é nada, mas assim, em outros lugares também na internet, aí a gente viu, Barroso discute rispidamente. Não discutiu rispidamente, não. Houve uma discordância, não foi briga, não foi nada entre eles. Então, vou botar uma pergunta no meio, uma pitadinha aí. Por que a imprensa, então, está retratando dessa maneira? Porque a imprensa quer clique, quer like, entendeu? A imprensa quer o clickbait. Sei lá, Barroso e Alexandre de Moraes estão discutindo ríspida. Aí a pessoa clica e tá vendo, é isso. Você viu no vídeo? Alguém gritou, xingou, levantou a voz? Não. Tiveram uma discordância. O que o STF entendeu é que a regra não é adequada, a regra é inconstitucional, então ela não vale. Aquele artigo que enfiaram de última hora na lei eleitoral. Então, naquele artigo, ele é inválido. Só que valeu para a eleição passada, onde ele foi aplicado. É só inválido para as próximas, sabe? É mais ou menos o que a gente vê, por exemplo, ali da Carmen Lúcia ano passado. É censura, mas é só uma dessa vez, tá? Quando ele proibiu o vídeo do Brasil Paralelo, vamos admitir a censura só dessa vez. E aí depois teve desdobramentos isso. Então, é aquela coisa, é irregular, mas vamos admitir a irregularidade dessa vez. É isso que é a tese do Barroso, da maioria, e a tese do Alexandre de Moraes é não. Se tem a irregularidade, então tem que mudar retroativamente o cálculo das sobras eleitorais na eleição de 2022. Essa é a discussão ali. Eles tiveram uma divergência. E o plenário entendeu que essa regra não vai valer para as outras eleições. Foi isso. André viu da mesma maneira, André? Como é que você vê essa questão? A imprensa buscando clickbait, a imprensa procurando criar um clima em cima do ministro Alexandre de Moraes, ou o clickbait, como o Canuto falou, e como é que você viu a tal discussão que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal? É só para a nossa audiência entender, tá? É algo parecido. Eu gosto de fazer comparações para a nossa audiência entender. Reserva indígena é só as reservas que existiam depois de 88 ou antes. Ele tem que estar lá. A questão é a seguinte, como é que eu vou retroagir? Então, nós explicamos no jornal de ontem a regra das sobras. Expliquei didaticamente. O que eu faço com essas sobras? A pergunta essas sobras, a regra está certa ou errada? O Supremo falou o seguinte, está errada essa regra. Esse da sobra para um ou para outro está errado. Vamos mudar o sistema das sobras dos votos. Beleza. A controvérsia é o seguinte, isso vale para onde? Daqui para frente ou aplico para trás? O Barroso e a maioria falou o seguinte, cara, se estamos mudando a regra do jogo, é daqui para frente. O ministro da Extrema-Área falou assim, não. Se a regra mudou agora, aplico para até quando eu quiser, inclusive para trás. Isso tem um nome, audiência, ou fala, que nome bonito. Segurança jurídica das relações. Interessa. Um está fazendo o que acha que pode tudo. O outro está olhando, a maioria olha, vamos com calma. Mas e a deputada federal, que é índia de direita? Cara, esquece isso, ela foi eleita pelo voto. Aí, segundo Alexandre de Moraes, ela foi eleita com uma sobra. Se ela foi eleita com uma sobra, para a audiência entender, ela teve menos voto do que o mínimo necessário. Ela se aproveitou da sobra do outro. Então, ela não foi eleita por Alexandre de Moraes. Entendeu? Ela precisava de 100 mil votos. Estou chutando. Ela teve 80 mil. Ela teve 80 mil votos e pegou sobra de vários e colocou para ela. Que as sobras vieram para ela. Ele achou que ela não foi eleita. Entendeu? O que o Barroso falou? A regra era essa. Ela pôde pegar as sobras. Se eu quiser mudar para frente, vale para frente. Tem uma frase que eu falo assim do ser humano, não estou falando mais do Supremo, não. Tá? O ser humano, eu falava isso na Lei Maria da Penha. Eu falava o seguinte, começava algumas palestras, olha, o ser humano só faz aquilo que lhe é permitido. Eu não estou dizendo que tem duas grandes teses, que o ser humano nasce mal e a sociedade o torna bom, ou se o ser humano nasce bom e a sociedade o torna mal. Depende de aonde você se alinha. Mas uma coisa é certa, você só faz aquilo que lhe é permitido. Então, não sei se o Canuto nasceu bom ou mal, não sei se o Gustavo nasceu bom ou mal, mas eles só fazem aquilo
que a sociedade e as leis lhe permitem. Então, ele vai de acordo com o branco, nunca vai para o lado obscuro da coisa, entendeu? Então, se eu tenho alguém que está exagerando no seu poder e ele, por alguma razão, está sendo permitido que ele faça isso, ele vai fazer isso o tempo todo. Ele nunca vai parar. Não estou dizendo que ele é democrático ou antidemocrático. Estou falando que o ser humano tem um cara só que não é assim. Sabe quem é? Deus e o filho dele. Deus é, e o filho dele, ele é um ser humano. Jesus Cristo. Esse é diferente. O resto, todo mundo é igual. Só faz aquilo que lhe é permitido. E a gente está permitindo, a mídia permite, a esquerda bate palma, a direita fica pé da vida e vai sendo permitido. A democracia vai sendo corroída à luz dos olhos. Entendo, não estou fazendo nenhum comparativo. Tá? Mas tem uma frase que não é minha, mas um cara, eu vi isso acho que no Instagram, ele fez a seguinte pergunta: olha só, aonde estavam os jornalistas, os advogados, os filósofos em 1940, lá na Alemanha? Onde é que eles estavam? Cadê os advogados de 1940? Todo mundo caladinho, todo mundo vendo a sua parte. Por que ele gritou na época? Você está entendendo o que eu estou falando? Havia advogados na Alemanha em 1940, 41, 42, 3, 4, claro. Cadê eles? Silêncio. Cuidado. Pois é. Eu acho que, como o Canuto falou, concordo plenamente com ele, esse tipo de discussão ali em votação no plenário é normal, né? Cada um defender um ponto de vista, cada um defender o seu voto, efetivamente, né? Nem todo mundo vota igual, as decisões muitas vezes são até acaloradas ali, as disputas são acaloradas, mas o fato da imprensa começar a trazer isso me mostra um sinal. Assim como me mostra um sinal, todos os dias o Estadão fazer um editorial contra o atual presidente. Isso, para mim, são sinais. Ainda que sinais muito leves, ainda que sinais muito sensíveis, são sinais. Como também são sinais a situação que a imprensa vem colocando e a pressão que a imprensa vem fazendo em relação ao presidente da casa, Arthur Lira. O PL trata como uma especulação, como pressão do governo. Fato é que o Lula abriu os cofres, né, botou muito dinheiro, muito cargo, e o Arthur Lira tem uma tendência aí, segundo alguns jornalistas, a romper um acordo com o PL, o acordo de dar ao PL a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E se o Arthur Lira fizer isso, ele perde 96 votos. Por outro lado, a imprensa diz que o Lula está conseguindo agora a maior base de todas para aprovar praticamente até uma PEC. Já contaria com quase 300 deputados, já que ele atendeu e fechou acordo com o Arthur Lira para ter o bloco do Arthur Lira ao seu lado. Desse modo, nós temos agora o Renan Calheiros saindo da CPI da Braskem, e as informações que vêm de Brasília é que o Renan Calheiros estaria praticamente fora do governo, muito chateado com tudo isso. E aí vai mais uma pitadinha, né, Canuto? A única pessoa que desafiou o Supremo Tribunal Federal no Brasil nos últimos anos foi o Renan Calheiros. Quem viver, verá o que pode vir dessas articulações políticas todas, né, Canuto? Gustavo, é aquela coisa. O Brasil está numa situação complicada, né, que não tem a democracia plena, e tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. O Renan Calheiros pôde fazer isso. Esse exemplo que você citou aconteceu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando o Supremo deu uma ordem de prisão para ele. Ele simplesmente ficou lá no Senado, não saiu de lá e falou: não vou ser preso, né? E não foi. Depois, no dia seguinte, a gente não sabe para quem disparou o telefonema, mas sabe que no dia seguinte revogaram a ordem de prisão dele. Tem tempos, né, onde isso acontecia, de um chefe de um poder entender, ele era presidente do Senado na época, né? O chefe de um poder entender que um determinado ato praticado por outro poder é ilegal, inconstitucional, e não acatar esse ato, né? Já aconteceu, por exemplo, também quando o presidente Bolsonaro estava no cargo, em 2021, que ele mandou uma medida provisória para o Congresso, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, devolve a medida provisória sem iniciar a tramitação, né? Porque ele entendeu que aquele ato era incabível. O presidente Bolsonaro nunca fez isso. Ele ameaçou. Ele ia para o cercadinho, falava nas lives que não ia mais seguir a ordem do Alexandre de Moraes. Ele ameaçou, mas nunca cumpriu a ameaça.
outros poderes, sem ameaçar, outros chefes de poderes no passado, sem ameaçar, fizeram isso realmente, de não acatar atos jurídicos praticados por membros dos outros poderes. Agora precisamos ver a cena dos próximos capítulos. Perdão, vamos ver o que vai acontecer na política nacional, que sofre muita influência da política internacional, né? E daquilo que acontece aqui no Brasil. Eu vou trazer alguns fatos aqui para vocês, para a gente poder debater. Vamos lá. O primeiro deles é esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Tá aqui. Líderes palestinos e do Oriente Médio se reúnem em Moscou. Grupos de integrantes das organizações pela libertação da Palestina estarão presentes em encontro que deve ter representante do Hamas. E aí nós teremos lá líderes da Síria, Líbano. Enquanto isso, na América Latina, o Lula vai se encontrar com Maduro. Tá aqui, ó. Lula deve se encontrar... Eita, tirei da tela sem querer. Lula deve se encontrar com Maduro durante viagem internacional ao Caribe. Na véspera da 8ª cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em São Vicente e Granadinas, no Caribe, está previsto o encontro entre o presidente Lula e o ditador venezuelano Nicolás Maduro na próxima sexta-feira. Durante essa reunião bilateral, Lula tentará convencer Maduro sobre a realização das eleições presidenciais na Venezuela, marcadas para outubro, assegurando a presença de observadores internacionais e a participação de candidatos da oposição. Bom, esses textos da imprensa é para a gente rir, né? Um texto desse é para a gente dar gargalhada, né? O Lula, como um grande estadista, ele vai tentar convencer o Maduro a deixar observadores internacionais e realizar eleições livres na Venezuela, André. Enquanto isso, para quem não acredita que a Rússia financia tudo isso que a gente está vendo no Oriente Médio, nós vamos ter encontro lá de representantes do Hamas, da Síria e tutti-quanti que não presta, né? Esse imperador, ele está junto com a Síria, defendeu, talvez, quem sabe, o Hamas é terrorista, ele falou isso. Como é que é? Até pode-se dizer que o Hamas é terrorista. Está com a Venezuela. É isso? Defende Daniel Ortega. Nicarágua. Putin, é uma guerra dos dois. Zelensky também quis ser invadido. É contra Israel. Irã, ele só defende autocracias. Ele é um autocrata. Lula não é, nunca foi e nunca será um democrata. O país não tem projeto de governo, tem projeto de poder. E quando meu amigo Gustavo ele lê que o Lula já falou com Lira, pegou uma base, já consegue aprovar até PEC, ele está fazendo projeto de poder. Ele quer ficar na presidência até o último dia da vida dele. Ainda que isso seja a custo, né, da ignorância. Aquilo que eu falo, Paulo Freire, o livro do Paulo Freire não é bom ou ruim. A pedagogia do oprimido, a pedagogia da autonomia não é bom, não. Não é ruim, não. É uma loucura. Quem defende aquele livro é louco, na minha forma de ver. Eu respeito a opinião do outro, mas eu também tenho a liberdade de julgar o outro. Entendeu? Tem até um cara, aquele Jacob Peter, ele fala, olha, o mundo é de acordo com o seu julgamento. O mundo não é a realidade, é o seu julgamento. Então, o indivíduo que é a pedagogia do oprimido e não vê que aquilo ali é uma cartilha ideológica marxiana, de Karl Marx, é um louco. Então, o cara é analfabeto, ele não sabe ler. Talvez o Paulo Freire seria um intelectual, ser analfabeto. Então, é um instrumento de poder, sabe para quê? Para deixar a pessoa na ignorância. Não, André, desculpe, você está exagerando. O próprio imperador falou. No partido dele, ele falou. É terrível. Essas pessoas, quando elas ganham mais de 6 mil reais, eles não votam mais na gente, porque eles têm liberdade econômica. Por isso que eu falo, são os 3 pilares. Liberdade econômica, religiosidade e família. Sabe por quê? Porque isso te liberta das amarras do Estado. Eu não preciso de Karl Marx, Lenin, Engels e Lula. Não preciso, porque eu estou livre. Se eu tenho religiosidade, pode fazer a desgraça que for. Eu sou livre com Deus. Se eu tenho uma família, pode acontecer a desgraça que for. Eu tenho pai, mãe, filho e mulher. E se eu tiver liberdade econômica de ganhar um dinheirinho livre do Estado, eu posso comprar um livro, botar meu filho no colégio que eu quiser,
posso comprar um negocinho para ensiná-lo, posso brincar. Então, eu tenho liberdade. E ele não quer nenhum dos três. Ele quer amarrar a educação, ele quer amarrar o aumento de impostos, sindicato, entendeu? Aparelhamento estatal. No Congresso, está comprando o Congresso. Nos outros poderes, eu não sei lá, mas anda de mão dada no aniversário. Democracia inabalada. Os três poderes de mão dada. E o povo? O povo não está nem aí. Dona Jupira, na boa, fica quieta aí. Tome-lhe 15 anos para você ficar feliz. Então, existe um presidente, que para mim não é presidente, é imperador da mentira, que é o projeto de poder. Lula não é de esquerda, Lula é uma autocrata comunista, que é pior ainda. Se bem que comunista, autocrata, eu estou falando subir para cima, né? Estou subindo para cima. Comunista democrata. É que nem PSOL, não é isso? Liberdade. O que é liberdade? Socialismo e liberdade? Não existe. É uma questão muito simples. O socialista ele não quer liberdade, ele quer igualdade. E quem é a única pessoa que pode botar igualdade? O Estado. E o Estado tem que ser fraco ou forte? Estado forte. Aparelhamento estatal, aumento da carga de tributo. Olha, um esquerdista, sabe o que ele vai falar? Que o tributo é um instrumento de igualdade social. Eu tiro o tributo do rico e dou para o pobre através de estudo, educação, saúde, bons hospitais, segurança e educação. Não está meio ridículo o que eu estou falando? É isso. É o discurso da esquerda. Só vou passar para o Canuto, completar até essas informações. Só queria falar uma coisa, já que o André deu a deixa, né? Deixou ali a bola quicando. Nós temos um vício de linguagem ser implementado aí por esses esquerdistas, né? Que é: eu respeito a sua opinião. Na verdade, a gente respeita o direito da pessoa a dar opinião, mas a opinião dela a gente não respeita, não. Coisa de maluco. Se o cara fala um monte de besteira, eu não posso nunca respeitar um argumento desse. Nós cometemos esse vício. Isso é colocado pela esquerda para eles terem lugar de fala, como eles gostam de falar, e defender os maiores absurdos. Você tem que respeitar a minha opinião. Eu respeito o seu direito a falar. Agora, o que você defende como o aborto, eu não respeito. Jamais respeitarei o argumento do aborto. Eu não posso respeitar isso de jeito nenhum. Canuto, e aí até a ONU, meu amigo, até a ONU fala dessa gente. A Agência Internacional de Energia Atômica, responsável por monitorar o programa nuclear do Irã, expressou em um relatório suas crescentes inquietações sobre a extensão do desenvolvimento nuclear do país. Segundo a agência, o Irã acumulou material suficiente para potencialmente produzir várias armas nucleares e continua a enriquecer seu programa nuclear. O Irã conta com materiais suficientes para fabricar várias bombas atômicas, diz a agência da ONU. E aí eu me recordo que uns navios do Irã atracaram aqui no Brasil, logo no início do governo desse sujeito aí. É o eixo do mal, como o presidente Trump falava, e o Lula, mais do que nunca, alinhadíssimo e aliadíssimo desse eixo do mal, né, Canuto? Gustavo, você falou o negócio da opinião. A esquerda adora falar isso, você tem que respeitar a minha opinião. Eles respeitam a opinião de quem concorda com eles? Eles respeitam o direito da pessoa ter opinião? Não, eles não respeitam, eles querem silenciar, eles querem censurar, sabe? Vão fazer manifestação de rua agora pedindo a prisão do Bolsonaro. Por quê? Porque ele manifestou a opinião dele, sabe? É muita hipocrisia dessa gente. Eles não respeitam nada e adoram se fazer de vítima. Não está respeitando a minha opinião. A verdade é que eles são pessoas frágeis, psicologicamente, que não admitem ser contrariados, gente que surta, que fica de mimimi, sabe? E aí tem que respeitar. Eles querem atenção, eles querem o desejo freudiano de se sentir importante, quer atenção, quer ser paparicado. É isso que essa gente quer. O argumento deles é um lixo. Você vai lá e desmonta ele com a maior facilidade, e aí você não está me respeitando. Então, sim, respeitando o seu direito de opinião. Agora, as besteiras que você fala, não. E até o professor Olavo de Carvalho falava, se você respeita todo mundo igual, você desmerece quem merece ser respeitado. Né? Ao subir, levantar o nível de quem não merece ser respeitado e equiparar ao respeitável, você está desmerecendo o respeitável. Então, é assim que tem que tratar com essa gente. Escancara mesmo, deixa eles falarem. A gente, aqui, ninguém da direita, ninguém nunca quis censurar, derrubar nenhum canal da esquerda. Eles podem falar as baboseiras deles, não tem problema. A gente vai lá e desmonta. Agora, eles sabem que vão ser desmontados e não aceitam isso. Aí você falou da questão da ONU, né?
a ONU preocupada lá com a questão do Irã. A gente vê que realmente o Lula está forçando a barra para tirar o Brasil da aliança ocidental, a aliança histórica do Brasil, e levar para o lado do eixo do mal, das autocracias, porque o Brasil hoje não é uma democracia, né? É uma autocracia beirando a ditadura. Então ele quer levar o Brasil para o lado das ditaduras, sabe? A gente já falou aqui em outras oportunidades, né, aqui no canal, de mais ou menos o que o Mussolini fez com a Itália na Segunda Guerra. Tinha uma briga que não era da Itália, era da Alemanha contra França e Inglaterra no início. Ele não entra na guerra quando a Alemanha invade a Polônia, só um ano depois é que ele declara a guerra e entra do lado da Alemanha sem ter apoio total da sociedade italiana. Mas ele era o primeiro-ministro, eleito democraticamente, pela regra da época na Itália. Ele leva a Itália para o lado do eixo, sendo que uma boa parte, talvez até a maioria da sociedade italiana não queria aquilo, mas foi levando. 3 anos depois, quando os aliados invadem a Itália, quando a guerra chega dentro do território italiano, aí eles derrubam o Mussolini. O Lula está forçando a barra, ele vai acabar trazendo essa guerra aqui para dentro. Ninguém aqui no Brasil quer isso. Eu acredito que nem a maioria dos apoiadores do Lula, de quem votou no Lula, de quem fez o L, está querendo que a guerra venha aqui para dentro. A maioria, eu arrisco a dizer aqui que a maioria de quem fez o L estava esperando comer picanha. Ele estava esperando voltar a andar de avião. Não estava esperando que a Vale do Doce vendesse minério lá para o eixo do mal, que o Lula apoiasse o eixo do mal, que apoiasse os terroristas do Hamas. Não estava esperando isso. Mesmo a maioria dos que fizeram o L. Não queriam. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos esperar o Lula trazer a guerra aqui para dentro? Vamos esperar o Lula trazer a guerra aqui para dentro, para aí sim tomar uma atitude? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para os donos do poder, que eu sei que alguns deles, ou interlocutores deles, nos assistem. Então fica aqui essa pergunta. E para falar ainda sobre essa questão toda internacional, vejam só os efeitos da declaração do atual presidente. A Federação Israelita registra um aumento de 263% de denúncias de antissemitismo após a fala de Lula. A Federação Israelita do Estado de São Paulo veiculou um levantamento indicando que denúncias de casos de antissemitismo cresceram 263%. Deixa eu aumentar a letra aqui para poder ler melhor. Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou os ataques de Israel ao Hamas à tragédia do Holocausto. Na semana anterior ao discurso de Lula, que ocorreu no último dia 18 do mês de fevereiro, na Etiópia, o Departamento de Segurança Comunitária da Federação havia recebido cerca de 46 denúncias referentes às instituições de ensino. Após o pronunciamento do esquerdista, os números dispararam e foram protocoladas 165 novas denúncias, conforme a entidade. Os dados da federação mostram que os ataques acontecem majoritariamente no ambiente virtual, por meio de mensagem, grupos de WhatsApp e redes sociais. Também há queixas de judeus que foram vítimas de agressões verbais em ambientes escolares e universitários. É isso, ele vai trazendo a guerra, ele vai trazendo uma série de problemas para dentro do Brasil, e assim se comporta a esquerda, criando uma série de embaraços, uma série de confusões, tentando mudar a característica do nosso país e do povo brasileiro. E ontem nós tivemos uma festa para lá de esquisita, com muita gente estranha. E aí, alguém que não é estranho, alguém que é sensato, se meteu lá no meio e foi vaiado. Salles é vaiado por integrantes do MST em sessão solene da Câmara. Relator da CPI do MST, deputado foi interrompido ao discursar no plenário durante a homenagem aos 40 anos do movimento dos Sem Terra. Movimento esse, né, André, que não tem o CNPJ até hoje, que não tem nada, que é usado como instrumento, que pediu pinico, literalmente, durante o governo Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro estava dando terra para os sem terra. E o movimento dos sem terra reclamou que estavam dando terra para os sem terra. E ontem o Salles foi lá no meio, e aí Maria do Rosário cortou o microfone, não deixou ele mais falar e não deixou ninguém falar. Só podiam falar eles, só podiam fazer a panelinha aqueles que ali estavam, né? Festa estranha, com gente para lá de esquisita e, infelizmente, dentro do Congresso Nacional, né? É aquilo que a gente conversa. Não é por acaso. Mas, André, o que você pensa? Isso é uma metodologia de destruição do tecido social. Por quê? Você sabe por que o Lula ele defende muito o movimento sem terra? Sabe por quê? Ele não está preocupado com o vulnerável lá que precisa de terra, não. Olha como é que ele pensa. Tem um livro que eu li que ele fala o seguinte: se eu quiser me manter no poder, qual é o instrumento que eu vou me utilizar para me manter no poder? Primeiro, enfraquecer a sociedade, não é isso? Eu vou dividir a sociedade.
Por isso que eu vou defender o aborto, vou defender o uso de drogas, vou defender o desarmamento da população, eu vou defender a ideologia de gênero, eu vou defender o racismo estrutural e institucional, eu vou defender a ideia do patriarcado, onde o homem domina a mulher, eu vou defender a proteção ambiental ao máximo. Tudo isso enfraquece toda a sociedade. Se eu preservo o meio ambiente, ninguém ganha dinheiro com o meio ambiente. Patriarcado, o homem dá porrada na mulher. Racismo estrutural, o branco dá porrada no negro. Ideologia de gênero, o hétero dá porrada no homossexual. Armas, tira a arma desse cara, senão ele fica forte. Drogas, fumo baseado e fica aí na sarjeta. E aborto, se a mulher, liberdade sexual, vier um filho, manda abortar. Isso para enfraquecer o tecido social. Sabe para quê? Que se o tecido social está fraco, você sabe quem vai buscar apoio? No papai Queiroz aqui, ó. Vem para mim, eu sou democrata, eu sou um imperador babaca. Só que tem um outro olhar. Peraí, para me manter no poder, eu tenho que destruir os focos econômicos. Na sociedade tem gente ganhando dinheiro, sim ou não? Sim. Quem são? Agronegócio. Esses desgraçados do agronegócio, pode ser que eles ganhem dinheiro, você sabe que eu estou falando certo, e esse poder econômico pode virar poder político, e eu saio daqui. Então eu tenho que enfraquecer o agronegócio. Defendo o meio ambiente, sacaneio o agronegócio, fala que o agro é fascista, tento reduzir a economia deles e fica precisando mais de mim. Qual é o instrumento que eu utilizo? Legitimo os movimentos sem legitimidade, movimentos sem terra. Invade lá. Sabe para quê? Porque o médio produtor, antes que ele vire um grande produtor, ele vaza do Brasil. Se o cara lá fora quiser investir aqui dentro, ele investe em outro lugar. E eu fico dominando aqui, babaca, otário. Você não está vendo isso, não? Não, André, eu penso diferente. Tá bom. É aquela história, né? Vou até mudar minha frase. Eu respeito o seu direito de falar babaquice. Mas não vou respeitar a sua opinião, porque você é um otário que não está lendo. Quem lê se liberta. A não ser que seja pedagogia do oprimido, que aí vai ficar mais oprimido ainda. Mas está lendo isso. Então, é uma estrutura. Ele precisa destruir o agronegócio. E para fechar, Gustavo, olha só. Um amigo meu falou uma coisa que eu achei fantástica. André, o que é o Brasil? 90% do nosso PIB, sabe o que é? Minério, petróleo e agronegócio. Aí vem a frase dele que eu achei do cacete. André, esses 10% são 120 milhões de brasileiros para pegar 10% do PIB. Essa galera trabalhadora que vende quibe, que vende paçoca, que faz jornal, que vai trabalhar, isso é 10%, porque 90% é petróleo, minério e agronegócio. O que ele quis dizer com isso? André, esse maldito, esse imperador, pode fazer a N que quiser. O Brasil cresce pouco ou não cresce, desde que esses 3 pilares estejam bem, razoavelmente bem. Se tiver petróleo, se tiver minério e se tiver agronegócio, o Brasil vai patinando, mas vai vivendo assim. E os outros 150 milhões de brasileiros trabalhadores, mereca. Está entendendo? O resto que vale isso. E ele sabe disso. Então, se ele tomar a Petrobras, pegar vale para ele e sacanear o agronegócio, fica tudo na mão dele. Só não vê quem não quer. Ou então é burro mesmo. E o Brasil terá volumes financeiros enormes por conta da exploração de petróleo no norte do país. Até o final dessa década, o número de dólares que entrará aqui na nossa balança comercial é gigantesco, por conta do trabalho feito pelo presidente Bolsonaro. E é por isso que eles fazem isso que o André está falando. Eles vão empurrando com a barriga, sabe que vai entrar muito dinheiro mesmo, vão gastando, porque tem um poço de petróleo, literalmente, para torrar. Canuto, para a gente fechar nesse assunto aqui, o Salles disse o seguinte: nessa toada, PCC também vai pedir sessão solene na Câmara. Foi o que disse o Salles, que foi lá e estragou a festa da esquerdalha. É importante esse tipo de postura para chamar a atenção para aquilo que todo mundo se sensibilizou. Trata o MST como algo legal, como algo legítimo, como algo que defende realmente minorias que precisam de trabalho. E não é nada disso, ele só usa esse nome, só usa essa roupa. É bandido vestido de terno entrando no banco para assaltar. Literalmente é isso. Literalmente é isso. Olha, o que aconteceu lá na sessão, tinha lá uma sessão solene para homenagear uma organização criminosa, como o MST, vários sem terra, supostamente sem terra, ali sentados nas cadeiras
do plenário da Câmara, com seus celulares iPhone de última geração. Não tem terra, mas tem celular, iPhone 15, sei lá quanto, né? Que custa sei lá quantos mil reais. Estava lá, né? Dava para ver isso. Foi filmado, fotografado, o sem terra, todos lá com seus celulares de última geração. Aí, o Salles vai lá falar, exercendo o seu direito. Até a vaia, o aplauso não é uma manifestação democrática. Ele já sabia que ia ser vaiado. Falou para ser vaiado. Aí vem a deputada Maria do Rosário, sabe isso que você falou de respeitar a opinião alheia, respeitar o direito do outro ter opinião. Ela não respeitou o direito, ela cortou o microfone. Cortou o microfone. A Maria do Rosário, aquela que não merece nada, eu até imagino a reação dela. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Né? Tá me contrariando? Tá tendo uma tese contrária à minha? Tá desmontando minha narrativa? Não pode. Corta o microfone. Porque ela não rebate. Ela mesma, alguém lá, não tinha ninguém no plenário que pudesse rebater os argumentos do Salles? Mas não, eles não querem debate. Eles sabem que no debate eles perdem. Eles perdem no debate. Por isso, partiu para a censura. Cortou o microfone do Ricardo Salles. Sabe? No parlamento, que é a casa onde... Parlamento vem do italiano parlare. Do latino é parlare, falar. Né? Lá, o sujeito não pode falar, não pode contrariar esses caras. Assim, eles não têm a menor condição, eles não têm preparo para o exercício da democracia. Eles usaram a democracia como meio de chegar ao poder, chegaram ao poder, agora querem tirar a democracia porque eles não estão aptos ao exercício do direito democrático, da plena manifestação e de conviver com a opinião contrária. Isso eles não estão adaptados a isso. Essa gente é um câncer da democracia do Brasil e o câncer tomou conta do corpo inteiro, chegando ao ponto de que o Brasil não possui mais uma democracia, está caminhando para se nivelar em termos de ditadura com Venezuela, com Cuba, com Irã, com China, com Rússia, com esse tipo de coisa. Infelizmente, esse é o cenário do Brasil atual. Pois é, o Brasil vive uma bandidocracia. Sérgio Cardoso, como sempre, nos ajudando aqui, fazendo Pix. A história pode ser revista sim? Pode. A sessão do Congresso que proclamou a vacância do cargo de presidente em 1964 foi anulada. Todavia, enquanto houver testemunhos, a verdade persiste. Não houve golpe, e ele está falando aqui de 1964, como a esquerda tenta colocar, que houve um golpe. Todos falando do debate, mas a censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal está encoberta pela cortina de fumaça. Bom dia. Pois muitos assuntos surgem para poder tergiversar aquilo que deveria ser efetivamente efeito dos nossos debates, fruto dos nossos debates, né? Foco dos nossos debates, melhor dizendo. Infelizmente, isso acontece. Também temos o resultado da enquete. Tivemos alguns esquerdistas, obviamente. As sessões da PF de ontem. As ações da PF de ontem e de hoje são reações do sistema ao dia 25 de fevereiro. Sim, 95%. Não, 5%, né? 4, alguma coisinha, concluída com 1.000 votos. E aqui a gente conclui o nosso Jornal da Manhã no dia de hoje. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, professor André Queiroz, Alex Canuto. Mais tarde nós temos o Jornal da Noite e amanhã a gente está de volta aqui para fazer o nosso Jornal da Manhã. Fiquem com Deus, uma quinta-feira abençoada a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.